Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Nós estávamos falando, então, na última aula sobre o constitucionalismo social e falamos sobre as características básicas do constitucionalismo social, né? Vimos que ele traz ali, na virada do século XIX para o século XX, uma nova configuração de Estado. A Constituição começa a ganhar uma nova cara, né? Os chamados direitos sociais, que são direitos de segunda geração, são incorporados às constituições, ao debate público como um todo. Novas demandas sociais vão surgindo, vão exigindo do Estado uma nova postura, uma postura de intervenção, uma postura ativa, no que diz respeito à garantia de direitos, né? Se para o constitucionalismo liberal clássico, direitos eles são garantidos, a dignidade humana ela é garantida apenas não somente pela preservação da liberdade individual, que se faz por uma atividade, vamos dizer assim, omissa do Estado, né? Para os direitos sociais e que nascem com o desenvolvimento histórico, com o passar do tempo, né? Ah, as garantias fundamentais, as liberdades de uma forma geral, são garantidas através de uma postura ativa do Estado, né? Afinal de contas, se em condições materiais básicas não puderem ser usufruídas pelos cidadãos, o que adianta da liberdade religiosa, né? Se eu não tenho comida na mesa? Que adianta me garantir a Constituição e as leis do país me garantirem a liberdade de expressão, se eu não tenho condição de adquirir conhecimento, por exemplo, acesso à educação formal? Como é que eu vou me colocar no debate público? Né? Seja indivíduos, seja grupos sociais minoritários, desfavorecidos, né? Quer dizer, então a garantia de direitos, principalmente os direitos liberais, eles só são de fato efetivos quando algumas condições materiais básicas são satisfeitas. Essa é a ideia básica do constitucionalismo social, né? Então as condições elas vão sendo colocadas assim, exigindo do Estado uma nova postura, né? E aí a gente trabalhou na aula passada sobre isso e falamos sobre ali o constitucionalismo alemão como um importante referencial histórico, assim como a gente falou sobre a Inglaterra, Estados Unidos, França. A gente falou agora já no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, no processo de reconstrução do Estado alemão. A gente falou sobre o constitucionalismo alemão, vimos algumas suas características, em especial a ideia da proteção e garantia da dignidade da pessoa humana e como isso acaba sendo um objeto de obrigação do Estado, né, propriamente, de garantir essa dignidade. Isso vem no próprio artigo 1º da Constituição Alemã. Também a gente falou a respeito da existência de um tribunal autônomo, independente e responsável por corrigir os atos do poder público, seja do poder legislativo, seja do poder executivo, que eventualmente contraria a Constituição. O Tribunal Constitucional Federal Alemão, que ao longo das décadas daqui para frente vai ganhar bastante notoriedade, sem dúvida nenhuma, ele e a Suprema Corte Americana são os grandes dois tribunais assim no mundo, referência, vários que são objetos de estudos, de artigos, etc. As grandes referências no mundo aí. E daqui para frente, por que a gente pega aqui a Alemanha como uma grande referência? Porque daqui para frente a gente vai, assim, falar sobre a emergência de um novo constitucionalismo a partir dos anos 50 e 60, né? Muitos autores cunharam o termo neoconstitucionalismo, e esse termo, esse conceito vai acabar sendo aqui o grande tema da nossa aula de hoje, dessa aula de agora, né? O que seria o neoconstitucionalismo, né? A ideia básica é o seguinte: a experiência da Segunda Guerra Mundial, a gente pode colocar a partir daí, tá? As experiências a partir da Segunda Guerra Mundial, elas vão mostrar para o mundo que o paradigma de direito, o paradigma de Estado até então vigente, ele era incapaz de frear o poder autoritário. Já visto o que acontece na Itália, acontece na Alemanha ao longo da Segunda Guerra. De que forma que isso acontece, né? Na Europa, como a gente viu lá no Constitucionalismo Liberal, naquela aula, na Europa vingou a tese de que as constituições elas eram constituições eminentemente políticas. Políticas em que sentido? Elas não eram constituições que elas podiam ser invocadas pelos particulares para solucionar conflitos envolvendo o cidadão e o poder público, envolvendo particulares, né? O que eu quero dizer com isso é que as constituições, embora elas até previam e prevêem ainda, que elas estão em vigor, direitos fundamentais, muitas vezes direitos individuais, o fato é que as constituições elas não podiam ser invocadas, não havia um tribunal específico, uma câmara específica, um órgão específico responsável por fazer o controle dos atos do poder público frente à Constituição.
Então, as constituições, especialmente as da Europa e do mundo todo, sempre com aquela exceção da Constituição Americana, né, que a Suprema Corte, logo no início, em 1803, no famoso caso Marbury versus Madison, já disse que a Suprema Corte poderia, sim, fazer o controle dos atos do Poder Legislativo, mas isso é uma ideia que vinha apenas dos Estados Unidos, lá no início do século XIX. No mundo todo, na Europa como um todo, e em especial na Europa, né, a ideia é que as constituições não eram constituições, leis supremas propriamente ditas, eram documentos importantíssimos, sem dúvida nenhuma, mas tinham uma natureza política. Política em que sentido? O que a gente quer dizer com isso? Já falou sobre isso na aula do constitucionalismo liberal, mas retomando, a ideia, quando a gente fala que uma Constituição era um documento político e não jurídico, é que assim, ela serviria apenas como parâmetro de análise por parte do poder legislativo. Então, as constituições, aqueles seus princípios, suas regras, elas eram dirigidas ao poder legislativo, né? Aos deputados, senadores, muitas vezes eleitos pelo povo, mas lá antigamente não havíamos de maneira assim universal, né, a ideia do sufrágio, então apenas uma classe restrita elegia os representantes, normalmente através de voto censitário, voto por renda. A própria composição do poder legislativo era um pouco limitada, não representava realmente os interesses de toda a população, etc. A universalização do sufrágio é um fenômeno que vai acontecer ao longo do século XX, em maior parte dos países, né, do mundo. Então, o fato é que as constituições, elas declaravam seus princípios, suas regras, e elas eram dirigidas, esses princípios, essas regras, eram dirigidas ao poder legislativo, ao legislador. O que significa isso? O que isso traz de interessante, assim, de importante para a gente? Que essas constituições chamadas de constituições políticas, elas só tinham eficácia plena quando o poder legislativo elaborava as leis, concretizando, regulamentando aquelas disposições da Constituição. Caso o Poder Legislativo se mantivesse inerte, não regulamentasse esses direitos fundamentais previstos na Constituição, ou se regulamentasse num certo sentido, que muitas vezes talvez não fosse o sentido que o povo entendia como correto, que atenderia o bem comum, os interesses do povo, você não haveria a quem recorrer. Isso era uma faculdade, uma atribuição típica do Poder Legislativo, né? Esse cenário ele vai mudando ao longo do século XX, e a gente focou ali na Alemanha como nosso marco teórico e em com a Lei Fundamental de 1949, porque ali começa uma nova perspectiva jurídica a surgir na Europa, e aí isso vai ser exportado para o mundo todo, né? A gente focou na Alemanha, mas a Itália também é um país bastante importante. Curiosamente, dos países derrotados na Segunda Guerra Mundial, são atores importantes assim nessa nova concretização, em que uma nova perspectiva, portanto, jurídica vai sendo cunhada. Então, a ideia de que as constituições, para serem efetivas, e que os seus princípios, os valores, os seus direitos fundamentais sejam realmente garantidos, junto com eles, nós temos que ter algumas condições básicas, fundamentais. Que condições são essas? A primeira é a existência de um tribunal constitucional capaz de fazer essa análise a respeito de que a Constituição está sendo efetivamente cumprida ou não. Se os poderes constituídos, em especial o poder legislativo, viola a Constituição, e se violar a Constituição, seja atuando de forma contrária à Constituição, seja sendo omisso e não regulamentando, não elaborando leis que vão regulamentar aqueles princípios, valores constitucionais, pode haver um tribunal, um órgão, portanto, externo, e exigir o cumprimento da Constituição. Exigir que a Constituição, que seus princípios, seus valores sejam plenamente cumpridos. Então, a existência de um tribunal independente e autônomo é um grande, assim, o primeiro, né, a ideia de uma jurisdição constitucional, né? Então, todo o processo, mecanismos processuais, instrumentais responsáveis por fazer garantir os princípios, os valores, os direitos fundamentais previstos na Constituição. Primeiro fundamento, né, importante para a gente trabalhar com a ideia dessa nova perspectiva que se chamou de neoconstitucional. Primeira questão. E aqui tem uma consequência importante quando a gente pensa na existência desse poder judiciário, esse novo órgão capaz de fazer essa fiscalização sobre o acerto do trabalho do poder legislativo.
é que aquela áurea que a lei tinha, né, como a grande instrumento de racionalidade do povo, a lei elaborada por um órgão colegiado, que é o legislativo, composto de representantes do povo, eles são os melhores intérpretes sobre os anseios populares, sobre o desejo do povo, e aí as leis sempre vão estar de acordo com isso. Então, essa ideia básica que sempre vigorou na Europa após o constitucionalismo liberal, as revoluções burguesas, né? Essa é uma ideia que, ao longo do século XX, vai começando a cair por terra. Por quê? Porque os horrores do nazismo, especial do nazismo na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, eh, sabendo que o nazismo fez tudo o que fez, amparado na ordem jurídica alemã, verdade que há algumas polêmicas, mas, de uma forma geral, amparado na ordem jurídica alemã, vai fazer com que o que os americanos já sabiam, já intuíam lá atrás, no processo de independência, no momento em que promulgaram a sua Constituição, que aquilo que os americanos intuíram lá atrás, portanto, de fato se concretiza. Pode se concretizar, no caso alemão, se concretizou, que é o quê? O poder legislativo, os representantes, os supostos representantes do povo, podem muitas vezes serem autoritários, despóticos também. Sentindo nisso, o poder executivo é o grande foco de limitação do poder, o poder executivo é o grande inimigo da liberdade, a história vai mostrar que o legislativo também é o inimigo da liberdade, ou pode ser, que maiorias eventuais que ocupam o poder legislativo, seja a que título for, podem muitas vezes trabalhar contra a liberdade. Então, há necessidade de uma garantia, de um órgão externo que possa fazer limitar também o poder do legislativo, não só do executivo, que isso continua, mas também do legislativo. Então, nesse sentido, a Constituição passa a ser um documento eminentemente jurídico, não apenas político, não apenas aquele documento em que as regras, os princípios dela eram direcionados ao poder legislativo e cumprir o poder legislativo da concretização, regulamentar, botar a Constituição para caminhar. Não, essa nova perspectiva vai fazer com que um outro ator importantíssimo ganhe centralidade aqui. Em caso, repito, de omissão ou de violação por parte do legislativo, o judiciário pode fazer esse papel. Então, o judiciário também, junto com o legislativo, vai ter essa atribuição de tirar a Constituição do berço e fazê-la aplicar na prática. Isso é importantíssimo, é uma visão nova que os americanos, de uma certa forma, já tinham, mas na Europa e no restante do mundo isso não era muito bem aceito, né? Os representantes dos interesses do povo são aqueles que compõem o legislativo. Com a Segunda Guerra Mundial, os horrores patrocinados pelos legislativos, os poderes constituídos na Europa, especialmente na Alemanha, nos derrotados na Segunda Guerra Mundial, vai se verificar que o poder legislativo pode ser um grande foco também de arbitrariedade e de abuso. Tá? Então, a jurisdição constitucional, a essência desse mecanismo de um poder externo, né, de poder judiciário, esses instrumentos processuais capazes de proteger nossas liberdades, caso elas sejam violadas também pelo poder legislativo, esse é um dos fatores fundamentais, né? E outro fator fundamental para a mudança de perspectiva e de paradigma aqui da aplicação do direito e das constituições como um todo é o substrato da democracia, né? A democracia após a Segunda Guerra Mundial, visões autoritárias de mundo, visões autoritárias do poder passam a entrar em descrédito. As grandes ideologias autoritárias são praticamente soterradas durante a Segunda Guerra Mundial. A verdade é que a União Soviética surge aí como player, acaba contrabalançando com o Ocidente, mas o fato é que assim, há uma expansão do processo democrático para várias partes do mundo que antes não havia experimentado. A gente pode sublinhar aqui os países da Península Ibérica a partir dos anos 70, a América do Sul vai se democratizando nos anos 80, fim das ditaduras militares, pode pegar o Japão, a Ásia, a África também. Então, assim, há um alargamento da democracia para vários países após o pós-guerra, né? Então, assim, há aqui, evidentemente, uma ideia de que a Constituição e as leis estão a serviço dos interesses do povo, estão a serviço dos interesses da garantia das liberdades fundamentais, da dignidade da pessoa humana acima de tudo. A dignidade da pessoa humana, e aqui a gente retoma na Alemanha de 49, não se faz apenas e tão somente com a garantia de uma liberdade formal.
né? Aqui, a emergência de um Estado social, dos direitos sociais, e esses direitos sociais, acoplados à ideia de liberdade pública, evidentemente, os direitos de primeira e segunda geração, eles não se anulam, né? Eles andam acoplados, para que haja uma efetividade na sua aplicação, para que haja um respeito às garantias fundamentais básicas, à dignidade humana, é fundamental que estejamos vivendo num ambiente democrático, em que todas as classes sociais, todos os indivíduos, todas as classes sociais, todos os grupos da sociedade tenham voz, possam participar do debate público, podem participar da construção do debate público, não é? Então, a democracia, ela acaba sendo uma espécie de um elemento garantidor das nossas liberdades, nossos direitos fundamentais, tá? Então, a gente acaba tendo aqui um acoplamento, um pano de fundo que acaba acoplando três vertentes importantes, três características importantes. Primeira, a previsão dos direitos fundamentais, primeira, segunda geração, das constituições. Segundo, a jurisdição constitucional, então a existência de um tribunal capaz de fazer o controle dos atos do poder público, exigir o respeito da Constituição, fazer que a Constituição deixe de ser letra morta, né, deixe de ser um documento meramente político, possa ter aplicabilidade prática. O Judiciário pode exigir que o Legislativo dê cumprimento à Constituição, o que antes era algo inaceitável. E, por fim, a democracia como regime político fundamental para a construção dessa base teórica e jurídica que vai se permitir que haja uma participação plena, efetiva, de diferentes grupos sociais que compõem a sociedade. Tá? Os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, ela tem uma importância fundamental que nessa nova esteira do neoconstitucionalismo, o poder do Estado, ele passa a se legitimar apenas e tão somente quando esses valores fundamentais e a dignidade da pessoa humana passam a ser respeitados pelo poder público como um todo. Então, o respeito aos direitos fundamentais, à dignidade humana, ela é um elemento que vai legitimar todo o poder público de uma maneira geral, seja o poder legislativo, seja o executivo e seja mesmo o judiciário. Porque o judiciário, quando é chamado a intervir, quando ele é chamado a analisar a compatibilidade dos atos dos outros poderes, ele vai ter que fazer isso necessariamente tendo em vista e mira a respeito à Constituição. Então, é assim e apenas assim que o poder judiciário também legitima a sua atuação. Tudo bem? Em termos mundiais, né, como a gente falou, isso foi um movimento que vai alcançando vários países no mundo e vai exigindo dos estados que eles acabem tornando as suas constituições, as suas leis internas muito parecidas umas com as outras, porque essas pautas universais vão se tornando praticamente regra, né? Especialmente aqui no Ocidente, a gente tem uma série de organismos internacionais, a gente pode citar como grande exemplo a ONU, mas tem organismos regionais responsáveis por impor essas pautas para os países, para as leis. Então, alguns valores universais de respeito aos atributos da personalidade acabam se universalizando, os países acabam aderindo voluntariamente a eles, né, por meio de tratados e convenções internacionais, e as ordens constitucionais, as ordens jurídicas dos países vão internalizando, trazendo para dentro dos seus países essas pautas, esses valores fundamentais. Então, a gente tem aqui o surgimento de uma pauta comum de direitos humanos que acaba sendo praticamente algo extensível a todos os países, né? Isso é fundamental porque as constituições dos países vão positivando essas pautas, esses valores. Então, se as constituições do pré-guerra, século XIX, século XX, eram constituições, especialmente na Europa, né? Claro, repito, sempre aquela exceção honrosa dos Estados Unidos. Eram constituições meramente políticas, que elas eram dirigidas ao poder legislativo somente por meio de leis, que os valores, os princípios delas poderiam ser concretizados. Nesse momento histórico, isso muda de figura, né? Assim, a pauta de que a Constituição tem que ser implementada, isso é uma pauta geral.
As Constituições vão trazendo para os seus textos esses valores onipresentes no mundo todo, garantidores de uma dignidade humana, garantidor de respeito ao desenvolvimento da personalidade humana, e todos os poderes são responsáveis por implementar, especialmente o poder judiciário. Ele não fica longe disso, ele não fica fora disso. E é um fenômeno interessante na Europa, e que nós aqui da América do Sul vamos importar também depois. A nossa Constituição de 88 acaba sendo promulgada nesse ambiente, que juntamente com tudo isso, as constituições europeias elas vão ficando constituições extremamente inchadas, elas vão ganhando musculatura, porque como elas vão absorvendo uma série de princípios e valores no seu texto, elas vão tornando constituições analíticas, constituições recheadas de valores, de princípios. Elas vão positivando o seu texto. E na nossa de 88 isso é particularmente grave, isso acontece muito. Elas vão trazendo para o seu texto uma série de direitos fundamentais que abarcam grande parte da nossa vida social. Então, as constituições vão trazendo para o seu texto não apenas aqueles direitos clássicos de liberdade individual, não apenas os direitos sociais que prevêem intervenção do Estado, mas direitos outros relacionados a aspectos da vida em sociedade grupal. Então, por exemplo, vão trazendo direitos relativos aos idosos, crianças, adolescentes, direitos de proteção de comunidades tradicionais, como índios, por exemplo, no caso do Brasil, quilombolas. Elas passam a regulamentar as constituições, aspectos da nossa vida, estritamente pessoal, como relações de família, relações de trabalho. Então, relações pessoais, tudo isso vai sendo objeto de incorporação, de positivação nas constituições. Isso é um fenômeno quase que mundial. No Brasil, com a Constituição de 88, isso é bastante forte, né? Isso traz uma consequência grande, que a Constituição ela se torna onipresente. O que isso quer dizer? Todo assunto, toda discussão que diz respeito à condição humana, algum aspecto da vivência humana, está positivado no texto da Constituição, né? A consequência direta disso é que as constituições passam a albergar no seu texto conceitos jurídicos indeterminados, conceitos genéricos, abstratos, cuja densificação é extremamente difícil, se não impossível. Então, por exemplo, a Constituição ela vai trazendo para si a ideia de que a justiça é algo ligado necessariamente ao conceito de direito. Logo, o direito ele só é aplicável, só é legítimo, na medida que ele atinge certos objetivos de justiça, do que é justo, do que é correto, do que é bom. Então, por exemplo, a nossa Constituição vai trazer, logo no artigo 3º dela, e a leitura vale a pena, uma série de objetivos, de metas, né, de finalidades a serem atingidas pelo Estado brasileiro. Né? Estado, você lê esse Poder Executivo, especialmente o Legislativo, e o Judiciário também, como um garante, como árbitro. Então, esse artigo 3º vai trazer como obrigação para o Estado para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades econômicas e sociais. O artigo 3º vai dizer, por exemplo, que o Estado brasileiro tem que garantir a justiça social. No artigo 170 da nossa Constituição, que fala sobre a nossa ordem econômica, sobre a nossa economia, vai dizer que a nossa ordem econômica ela está vinculada necessariamente à livre iniciativa, evidentemente no regime capitalista, e à valorização do trabalho humano e da justiça social. Então, não é possível a atividade econômica no Brasil que não esteja vinculada, não respeite o trabalho e a justiça social, que é um artigo que se casa com o artigo 3º da Constituição. Então, veja, uma série de princípios e de valores, de regras abstratas vão sendo colocados na nossa Constituição e a sua equacionamento dessas questões passa a ser um problema sério, né? Passa a ser um problema sério. Ainda mais em um país como o nosso, extremamente desigual, historicamente desigual, que as leis sempre foram aplicadas em favor de um certo grupo bastante específico e restrito da nossa sociedade, em detrimento da maioria da população. À medida que a Constituição vai garantindo esses direitos, cada vez mais genéricos, direitos de participação, direitos sociais, exigindo do Estado os serviços públicos a favor da população mais vulnerável, que ela vai albergando no seu texto valores e cláusulas abstratas, o próprio conceito de dignidade humana, ele é um conceito abstrato. Não se sabe muito bem o que significa dignidade humana. Exatamente. Né? Dignidade humana seria fornecer uma cesta básica para quem não tem o que comer, basta isso para o Estado cumprir o seu dever, ou o Estado tem que fornecer algo mais?
básico, o Estado tem uma política pública chamada SUS, Sistema Único de Saúde, para garantir educação, para garantir, desculpa, saúde às pessoas. Isso por si só já garante a dignidade de todos os brasileiros. A gente pode entrar em discussão a respeito da qualidade do sistema de saúde. E mais, se é possível entrar nessa discussão, o judiciário pode estar nessa discussão, o judiciário composto por membros não eleitos, ninguém é de juiz no Brasil. O judiciário pode entrar nessa discussão e o direito à educação e as nossas leis trabalhistas que regulam relações de trabalho, elas promovem a igualdade entre todos, elas promovem a justiça social, né? Então, assim, a nossa Constituição ela vai exigir uma série de pautas, vai prever uma série de valores e princípios que é típico dessa nova fase do neoconstitucionalismo, em que o direito e moral, o direito e a justiça acabam andando de mãos dadas, o direito só é legítimo na medida em que ele é justo. Isso vai fazendo com que, de forma cada vez maior, disputas sociais acabam surgindo em torno desses conceitos. E o poder judiciário está sendo cada vez mais demandado para arbitrar conflitos que os outros poderes, o poder legislativo e o executivo, não conseguem resolver. Repito, o que é justiça social? O que é igualdade entre todos? A gente pode discutir, embora isso já esteja hoje já equacionado, mas anos atrás discutimos as cotas sociais, raciais, né, e sociais para ingresso na universidade, hoje também no serviço público. Ofende a igualdade entre todos? Isso dá uma vantagem a grupos desfavorecidos economicamente, ou a negros, ou a índios, para acessar serviço público, para acessar a universidade pública. Isso viola a igualdade, isso garante a igualdade, né? Então, são questões, por exemplo, que entram na discussão e o Poder Judiciário é levado a discutir sobre o lema de garantir a igualdade entre todos, respeito à dignidade humana. Compete ao Poder Judiciário validar a união gay, união estável gay, ou casamento, daqui a pouco gay, ou não? O legislativo é que tinha que fazer isso, não o judiciário. Então, a Constituição se torna-se onipresente porque ela vai albergando uma série de valores e princípios das mais diversas ordens, e o Poder Judiciário vai se tornando um player importante, um ator importante, porque ele vai sendo demandado a cumprir essa nova função desses tempos modernos, que é, junto com os outros poderes, tornar efetiva a Constituição. E vai surgindo todo um rol de doutrinadores, o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, é um deles, desde os anos 90 vai escrevendo e vai advogando a tese de que as constituições, as normas constitucionais devem ser cumpridas, devem ser efetivas, mesmo se o Poder Legislativo não o fizer. Mesmo se o Poder Legislativo for omisso. A Constituição tem capacidade de ser aplicada na prática para resolver um caso prático. Por que não? A Constituição não é lei, com L maiúsculo? Função da lei é ser imperativa, ser aplicável na prática. Então, essas discussões vão surgindo de forma bastante forte, né? A Constituição torna-se uma norma jurídica superior e de aplicação imediata, né? Então, assim, junto com a ideia de controle de constitucionalidade, essa plena a essência de um ambiente democrático como um substrato à aplicação dessa nova ordem constitucional, que garante a participação do povo, dos diversos grupos sociais a respeito da disputa do significado desses valores abrangentes. E os direitos fundamentais sendo acrescentados e acrescidos em cada vez maior número nas constituições, vão formar o pano de fundo para essa nova forma de se compreender a Constituição, um fenômeno constitucional. É importante a gente sublinhar que a partir dos anos 80, 90, uma nova categoria de direitos fundamentais vão surgindo também, né? Se nós tínhamos previsto na Constituição até então os direitos à liberdade individual, propriedade privada, como direitos de primeira geração, com o advento do Estado Social de Direito, a gente tem a incorporação dos direitos sociais, pertencentes ao indivíduo, a grupos sociais que necessitam da intervenção do Estado para garantir direitos, tendo em vista a redução de graves desigualdades econômicas e sociais. Aqui a gente fala do direito ao trabalho, do direito à saúde, à educação, aos serviços públicos como um todo, né? No Brasil, a gente pode falar sobre o dever do Estado de providenciar saneamento básico no país, enfim, são direitos que necessitam de investimento público, de intervenção do Estado regule a economia,
etc., a gente vai surgindo, a presenciar surgimento dos anos 80 e 90, de uma nova categoria de direitos em que os titulares desses direitos, o exercício desses direitos se faz por meio de toda a população. Então, quando o direito desse ele é violado, todos nós sofremos, todos. A liberdade individual, quando é violada, sofre somente aquele em que se vê vítima de um arbítrio do Estado. Quando o direito social é violado, só um indivíduo, um grupo social específico é violado quando esse direito ele não é concretizado, né? Veja o direito à saúde. Somente quem usa o sistema público de saúde, que não tem condições de manter um sistema privado, é que é violado, é que tem o seu direito violado, o sistema público de saúde não funciona. Outros tipos de direitos, a gente vai chamar de direitos de terceira geração, direitos que dizem respeito à solidariedade social, à fraternidade social, é uma nova categoria de direitos, e sempre que esses direitos forem violados, todos nós somos vítimas dessa violação juntos, independente da nossa condição social, independente da cor de pele, religião, independente. Que tipo de direitos são esses? O direito ao meio ambiente equilibrado, os direitos dos consumidores também, são novas categorias de direitos em que a violação a esses direitos implica uma deterioração na qualidade de vida de todos nós, independentemente, independente de qualquer outra coisa. Então, as constituições também vão trazer no seu texto essas outras formas de garantia de direitos e proteção de direitos. Então, o direito ao meio ambiente, ele vem previsto na nossa Constituição, no artigo 225, como obrigação do Estado, de todos nós, mas o Estado de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sadio, uma forma de manter a dignidade da vida cada vez maior. A nossa Constituição vai trazer também a obrigação do Estado de proteger e promover o patrimônio cultural da nossa sociedade. A ideia de que o patrimônio cultural, a cultura nacional como um todo, ela é um direito que todos nós temos de usufruir dela, de mantê-la íntegra e usufruir. E o Estado é obrigado a garantir. Então, conjuntamente com esses outros direitos, vão surgir esses direitos sociais como um todo, lato sensu, né? Direitos de solidariedade social, chamados de direitos de terceira geração, que são direitos que dizem respeito a uma convivência social, convivência integral da nossa sociedade, cada vez mais sadia, cada vez melhor, cada vez mais íntegra. E o fato é que os poderes públicos como um todo, e em especial o Poder Judiciário, isso eu gostaria de sublinhar, em especial o Poder Judiciário, entra de forma bastante premente, assim, como um ator importante na efetivação de todos esses direitos. Isso muda, pessoal, sim, radicalmente a forma como o Poder Judiciário passa e os juízes passam a atuar. Então, se antes os juízes eram juízes mais passivos, que aplicavam as leis utilizando o método da subsunção, o juiz era a mera boca da lei, como dizia Montesquieu, o poder judiciário era um poder neutro, o grande ator ativo aí, importante, o principal poder é o legislativo. Com a passagem desse nova forma, desse neoconstitucionalismo, nova forma de entender as constituições, de entender as leis, exigir que as constituições sejam forças ativas, que elas sejam eficazes, que o poder público fique vinculado à garantia de direitos fundamentais, garantia da personalidade, da dignidade humana, o poder judiciário é chamado a fazer parte desse novo cenário. E ele vem, os juízes, os tribunais, eles vêm com nova forma, portanto, de agir, de atuar e de interpretar a Constituição e as leis. Interpretar de uma forma muito mais ativa. Métodos distintos são utilizados na aplicação das leis da Constituição. Como é que se interpreta, repito, voltando aos minutos atrás, como é que se interpreta a cláusula da justiça social? Como é que se interpreta o artigo 196 da Constituição, em que diz que a saúde é direito de todos e obrigação do Estado? Isso significa necessariamente que o Estado tem que dar um remédio para você e para mim, se eu precisar? O Estado tem que me garantir uma cirurgia de qualquer tipo de cirurgia, independente da gravidade? Como é que se faz? O Poder Judiciário, um juiz pode controlar uma política pública do SUS, por exemplo? Como é que o Judiciário entra no debate sobre a qualidade do direito à educação, por exemplo?
O judiciário pode determinar que crianças de 4, 5 anos sejam matriculadas em creche, mesmo que não exista vaga em creche, pode. Então, o judiciário passa a fazer parte, passa a ser um outro poder completamente, se não mais importante daqui para frente. O poder judiciário passa a fazer parte do centro da atuação do poder. O poder judiciário passa a interferir em políticas públicas que antes não interferia. O poder judiciário determina que o Estado pratique certas atividades para garantir e proteger o meio ambiente, por exemplo. O poder judiciário determina que o município, que o Estado dê tratamento de esgoto numa certa região, certa localidade. O poder judiciário controla a quantidade de presos que tem que ter dentro das cadeias penitenciárias do país. O poder, tudo tem que ser garantir a dignidade humana de presos, afinal de contas, presos são humanos. O poder judiciário passa a controlar o direito à educação, o poder judiciário passa a interferir em várias esferas da nossa vida social, regula a nossa relação trabalhista, né? Então, assim, há uma centralização forte da atuação do poder judiciário e da forma de interpretar as leis e as constituições. Esses valores abstratos e genéricos, como é impossível aplicá-los através do método clássico da subsunção, né? Teorias distintas sobre a interpretação da Constituição vai surgir. A gente vai trabalhar um pouquinho isso na interpretação constitucional, mas é interessante a gente já perceber um pouquinho isso, que a própria função do Poder Judiciário muda. E a função muda na medida em que a forma de interpretar as leis, as constituições mudam. Muda para uma postura muito mais ativa, muito mais interventiva do Poder Judiciário, né? Repito, ele passa a adquirir, a estar posicionado no centro do palco daqui para frente. As constituições do neoconstitucionalismo, as constituições que vão surgindo nos anos 70 para cá no mundo, na nossa realidade isso não é diferente, a nossa de 88 é assim, ela faz necessariamente, traz o Poder Judiciário para dentro do debate. Tá? Há aqui uma superação clara e óbvia do formalismo jurídico, né? Então, não há uma separação nítida e clara entre o direito e justiça, entre direito e moral. Pelo contrário, como eu disse, a ideia da justiça, de moralidade, entra dentro do direito, passa a fazer parte do direito. Princípios morais de uma vida boa, do que é uma vida boa, do que é certo, do que é errado, isso passa a fazer parte do debate jurídico e mais. Juízes, tribunais passam a dizer o que é certo e o que é errado, o que é moralmente bom ou moralmente ruim, mesmo que você não concorde. Essa é a grande questão. Essa é uma consequência, muitas vezes negativa, que a gente tem nesse cenário, né? O positivismo jurídico, né, portanto, ele acaba caindo em descrédito, né? O positivismo separava o direito da moral, então a lei ela deve ser aplicada independentemente do seu conteúdo, basta que ela tenha sido elaborada respeitando certos procedimentos corretos, respeitando aí a regra da maioria. Olha, quem impôs a lei foi o parlamento, interpretando a Constituição, se o parlamento foi eleito pelo povo, essa lei pode ser aplicada, deverá ser aplicada. Se o parlamento se mantiver omisso em relação à concretização de um valor, de um princípio da Constituição, é a função do parlamento, não existe um poder judiciário, um órgão que vai forçar o parlamento a atuar. O neoconstitucionalismo agora, pelo contrário, o foco de análise é sempre a Constituição, esse é o primeiro parâmetro. O positivismo, portanto, em que ele separa direito de moral, ele cai em descrédito. Por quê? Porque à medida que a moralidade, essas pautas, esses conceitos jurídicos indeterminados, essas pautas extremamente genéricas, abstratas, de forte conteúdo moral dos direitos humanos vão sendo incorporados às constituições, né, o Poder Judiciário acaba sendo chamado a se posicionar. E aí ele acaba exigindo, e tem que exigir do Poder Legislativo, que faça cumprir essas pautas, esses valores, esses princípios. Então, o neoconstitucionalismo ele vai trazer aqui ele vai levar para o túmulo praticamente o positivismo jurídico. Tá? E a gente tem aqui, evidentemente, como uma consequência, um corolário disso tudo, a ascensão do direito público, né? E a centralidade da Constituição na vida pública. Por que a ascensão do direito público? Porque, como eu disse no início, à medida que as constituições elas vão ganhando musculatura, porque elas vão albergando, positivando no seu texto valores e princípios, regras e direitos humanos, mesmo de cunho universal,
ela acaba, a Constituição e o direito público como um todo, ele acaba se legitimando para intervir em todos os aspectos da nossa vida, mesmo a nossa vida privada. E aqui começa a surgir aquela discussão se não existe uma diferença entre direito público e direito privado. Tudo estaria meio publicizado, tudo seria público. É sempre com essa ideia de garantir a liberdade humana, a dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos fundamentais, trazer uma ideia de igualdade material. Se tudo isso legitimaria, na verdade, a intervenção do Poder Judiciário, da Constituição, em todos os aspectos da nossa vida, relações pessoais, então a nossa Constituição vai falar sobre regras de casamento, nas relações trabalhistas, a falar sobre garantia de meio ambiente, povos quilombolas, garantia de direitos de índios, de idosos, crianças, adolescentes, falar de patrimônio cultural, de direito esportivo. A nossa Constituição ela vai trazer uma série de assuntos, vai albergar uma série de assuntos que antes não estavam presentes. Então, aspectos da nossa vida privada passam a estar publicizados, fazer parte do direito público, previstos em leis de índole constitucional, vão garantir, portanto, ou legitimar a intervenção do Estado na nossa vida pessoal, que para o liberalismo clássico liberal isso era inadmissível. Então há aqui uma disputa a respeito se há uma separação entre ainda existe separação de direito público e direito privado. Mas o fato é que, repito, para a gente fechar, o fato é que há aqui três vertentes teóricas importantes, três ideias básicas importantes para a gente trabalhar, né? A gente fala sobre o neoconstitucionalismo. A primeira, a garantia cada vez mais ampla de direitos fundamentais, não apenas de liberdade individual, não apenas de direitos sociais, mas de direito de fraternidade ou de solidariedade social, esse tipo de direitos em que, na verdade, envolve a nossa relação entre todos os membros da sociedade como um todo, né? Violando um direito, viola na verdade, o direito de todos nós, o grande exemplo é o direito ao meio ambiente, também o direito ao patrimônio cultural, grandes exemplos de direitos de fraternidade ou de solidariedade de terceira geração. A gente tem que ter uma democracia, um fundamento, um fundamental regime político democrático que permite a participação do povo, permite a existência de um poder judiciário independente e autônomo, somente uma democracia, né, prevê isso. Por isso que exigir fechamento de STF, fechamento de poder legislativo de Congresso é antidemocrático, é claro. Né? E a ideia do terceiro tópico aqui é a existência de um mecanismo de controle da constitucionalidade das leis e dos atos do executivo. Esse controle é feito, claro, pelo Poder Judiciário, sempre com a ideia de que está cumprindo a Constituição, né? De que esse controle se faz e respeita aos valores máximos da nossa Constituição. É através desse mecanismo todo que os constitucionalistas de hoje e a Constituição nos faz a promessa de que ela vai garantir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social dos países, principalmente no nosso país também, e através dessa promessa de garantir o respeito à dignidade humana. O Estado só se legitima se e quando, na medida em que, garante a dignidade da pessoa humana, a dignidade humana de todos, independente de cor da pele, classe social, etc. O professor Dalmo de Abreu Dallari vai chamar esse movimento de um movimento do humanismo ativo. Tá? Humanismo ativo. E por que humanismo ativo? Até porque muitas dessas pautas, tá? Muitos desses valores, esses princípios previstos na nossa Constituição, que o Poder Judiciário atua de maneira enérgica, faz cumprir, são valores e pautas previstos de ambiente internacional. Isso muitas vezes é fruto de um concerto entre as nações, tá? Entre países democráticos, evidentemente. Então, a gente vê a declaração da ONU, a Carta de Princípios e Direitos da ONU, prevendo muitos desses valores, desses princípios. Em âmbito regional, a gente vê a Carta Pacto de São José da Costa Rica, início dos anos 90, em que, na verdade, vai trazer umas diretrizes básicas para os estados aqui da América do Sul, América Latina também, do Caribe, para que eles respeitem esses valores. Então, assim, essas pautas de direitos humanos, pertencentes a toda a humanidade, vão acabando ganhar um caráter de fato, assim, de generalidade, abrangência em todos os países democráticos do mundo. E as constituições dos outros países vão trabalhando de uma maneira, cara, cada país tem a sua particularidade, mas de uma maneira mais ou menos igual. Então as constituições vão ficando bem parecidas umas com as outras, elas vão positivando certos valores muito parecidos uns com as outras, liberdade, igualdade, respeito a
aos direitos de terceira geração, etc. E o Poder Judiciário vai também nos outros países também, claro, cada um com sua particularidade, claro, mas também nos outros países democráticos, o Poder Judiciário passa a ser um ator bastante importante e atuar de uma maneira bastante distinta do que atuava antes. Tá? Cai o método positivista da subsunção, da aplicação mecânica da lei pelos juízes, pelos tribunais, passa-se a se privilegiar outros métodos de interpretação, passa a privilegiar a ideia da argumentação jurídica, como se decide, a racionalidade de uma decisão passa a ser tão ou mais importante que aplicar a lei de forma mecânica, como um juiz, como uma corte decide um caso, quão transparente, quão honesta uma corte é. Isso passa a ser, na verdade, algo que vai legitimar o trabalho de uma corte, de um tribunal. Então, são métodos diferentes de aplicar a lei. O judiciário deixa de ser neutro, passa a ser um poder ativo, sempre com a justificativa de cumprir, respeitar a Constituição, garantir essas pautas de direitos humanos internacionais, garantir, em última análise, a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? A gente pode, sim, de maneira esquemática, de maneira geral, chamar, como a gente viu no texto do professor Barroso, chamar esse movimento de neoconstitucionalismo. Por que neo? Porque novo constitucionalismo? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, início do século XX, constitucionalismo se viu praticamente morto, né, onde o autoritarismo e o totalitarismo de Estado. Será o ressurgimento do constitucionalismo e países da Península Ibérica, Portugal, Espanha e muitos da América do Sul se viram afogados em ditaduras militares. Né? Então a gente está no ressurgimento do constitucionalismo e tentando fazer frente a essas novas demandas sociais, cada vez mais plurais, cada vez mais diversificadas, sociedades heterogêneas, com grupos sociais extremamente distintos, brigando por pautas específicas, e a Constituição tem que ser um grande árbitro disso. E os tribunais acabam sendo uma das arenas mais importantes, não só. O parlamento não perde importância, claro, não é um poder neutro, mas ele acaba tendo que dividir responsabilidade com o poder judiciário, e os holofotes também, poder judiciário, assim como o poder executivo. Mas acaba, novas arenas acabam surgindo para debate dessas grandes temas, dessas grandes ideias. Tudo bem? Pessoal, na quarta-feira estaremos juntos, assim como na sexta. E aí, esses temas a gente pode aprofundar e debater mais na aula ao vivo aqui na quarta-feira. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.